que tem por título O Casamento é para Sempre. Rebeca recebeu o PDF? A irmã Maria tem revista? Isso, tem sim. Então hoje nós vamos estudar a lição número 5, O Casamento é para Sempre. Como nós todos sabemos, esse trimestre nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte. E como nós já vimos nas últimas lições, Jesus ele usa o Sermão do Monte um pouco com base na lei mosaica, ele aprofunda a lei mosaica, ele vai mais profundo, ele aperfeiçoa, é o termo correto, ele aperfeiçoa a lei mosaica e ele principalmente ele toca em assuntos que diz respeito, que vai de encontro aos escribas e fariseus. Jesus ele pega a postura dos fariseus e dos escribas e ele passa uma mensagem de que, olha, não é sobre postura, não é sobre apenas o que você faz, mas o que começa. Jesus ele vai a fundo na origem do ato. Os fariseus e os escribas eles se apegavam somente ao ato em si. Jesus ele aperfeiçoa esses mandamentos, ele aperfeiçoa essas diretrizes, pegando como ponto de partida não o ato, mas sim os pensamentos, os sentimentos que levam a um ato. Então, a semana passada, por exemplo, nós vimos sobre o contraponto entre o não matarás da lei mosaica e nós vimos em relação ao não provoquei a ira ao seu irmão. E aí nós vimos que, tudo bem, a gente não pode matar, mas até você chegar a cometer um assassinato, até você chegar a cometer um homicídio, muitos sentimentos vêm antes, muitas atitudes vêm antes disso. E o assassinato, o homicídio, o não matarás é apenas o resultado de uma série de outras coisas. E aí nós vimos sobre a ira provocada, a ira como causa, a ira como consequência, a ira provocada lá de Caim, e a ira como resultado de uma experiência, como foi o caso de Jesus. Nós falamos sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre o casamento. Lá, o texto base da nossa lição se encontra em Mateus capítulo 5, do verso 27 ao verso 32, e Jesus ele faz um contraponto entre o não adulterarás, de Êxodo capítulo 20, versículo 14, com o sentimento que resulta no adultério. E aí nós vamos falar sobre isso hoje, sobre a questão do adultério. Nós vamos ver, primeiro nós vamos ver sobre o adultério em si, a condenação do adultério e qual é a posição bíblica do adultério. A Bíblia é bem clara e aí é muito interessante que quando a gente conversa sobre quando é se falado sobre esse assunto, assim como o sexo e o adultério, também na igreja é sempre muito polêmica, sempre muito... As pessoas tratam esse assunto com muito dedo, com muito tato, sabe? Porque é polêmico, porque nós vivemos numa sociedade onde o adultério é uma coisa comum. Não só o adultério, mas a separação como um todo. A gente vai falar não só de adultério, mas a gente vai falar de casamento como um todo, né? Então não só o adultério, mas a separação é uma coisa muito comum e as pessoas acabam tratando esse assunto com uma certa... como se fosse um assunto delicado, uma coisa que a gente não pode falar muito abertamente e tal, para não ferir um ou outro. Mas quando nós vamos para a Bíblia é muito clara, ela é muito explícita. E o que é certo, o que é errado, e Deus ele não fica em cima do muro. Então, não somos nós como igreja que temos que... Não é Deus que tem que se adaptar a nós como igreja, mas sim nós como igreja que temos que nos adaptar a Deus. Então, nós vamos falar sobre adultério, sobre adultério, separação, divórcio, enfim. Depois nós vamos ver mais a fundo o que Jesus quer dizer com esse contraponto entre o ato e os sentimentos que levam ao ato. Nós vamos ver que Jesus está muito mais preocupado com o caráter do cristão do que com o ato em si que um cristão comete. E por último, nós vamos ver sobre casamento no âmbito bíblico, o que a Bíblia fala sobre casamento. Nós temos aqui pessoas casadas e temos pessoas, Rebeca, eu imagino que não é casada, que está esperando. E aí também é um outro ponto que muita gente pensa, eu não preciso falar sobre casamento, porque eu sou solteiro. Ou eu não preciso falar sobre casamento, porque eu sou casado. O casamento ele serve tanto para o solteiro quanto para o casado. Não é porque você já casou que você não precisa saber sobre casamento. E não é porque você ainda não casou que você precisa saber do casamento. Ele serve para as duas coisas. Então, pode ter certeza que, independente se você é solteiro ou casado, vai ser de muito bom aprendizado.
Então vamos ler Mateus capítulo 5, do verso 27 ao verso 32. Mateus capítulo 5, do verso 27 ao verso 32, continuando o Sermão do Monte, que diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Bom, como eu disse, a Bíblia é muito clara acerca de casamento, divórcio e adultério. E Jesus aqui ele é mais claro ainda. É o tipo de assunto que, assim como alguns outros assuntos na Bíblia, você pode maquiar ou você pode tentar mudar o sentido do texto. Você pode tentar colocar em condições, em contextos históricos diferentes, contextos culturais diferentes, para satisfazer a sua própria vontade, ou para explicar, ou para evidenciar alguma coisa que você, ou algum parente seu, algum amigo seu, algum conhecido seu tenha vivido. Mas o fato é que é bem claro. Jesus, no Sermão do Monte, ele fala: olha só, está escrito que qualquer que cometa adultério, mas eu vou mais longe. Se você olhar para uma mulher, e aqui a gente vai falar muito sobre mulher, mas serve tanto para mulher quanto para homem, porque Jesus estava falando para aquelas pessoas, aos escribas, aos fariseus, que eram majoritariamente homens. Por isso, Jesus se refere a olhar para uma mulher, mas nós podemos também inverter e botar olhar para o homem. Jesus fala: olha, está escrito não adulterarás, mas eu te digo que qualquer um que olhar para a mulher e cobiçar a mulher do próximo, já cometeu adultério. Então nós vemos uma semelhança com a aula da semana passada, onde Jesus fala assim: olha, está escrito, não matarás, mas eu digo que qualquer um que provocar a ira ao seu irmão, que irar-se contra o seu irmão, já é réu de adultério, já é réu de assassinato. Da mesma maneira, Jesus fala: olha, está escrito não adulterarás, mas eu digo que qualquer um que cobiçar a mulher do seu irmão, já cometeu adultério. E Jesus vai mais à frente, e aí no versículo 31, Jesus fala: está escrito, qualquer um que deixar sua mulher, dê uma carta de desquite. Ou seja, qual era o costume da época? Se eu sou casado, não quero mais a minha esposa, não quero mais ficar casado com ela, eu poderia me separar dela, mas eu teria que dar uma carta de desquite para ela. Ou seja, eu teria que dar uma carta para ela falando: olha, você agora não me pertence mais, você pode casar com qualquer outra pessoa. Jesus fala: está escrito isso, mas eu digo que qualquer um que repudiar a sua mulher também está culpado. Ou seja, nós vemos que fica bem claro onde no Novo Testamento, vamos dizer assim, não no Novo Testamento, na Nova Aliança, agora que nós estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei, e nós já falamos bastante sobre lei e graça, sobre a diferença, agora que nós estamos no tempo da graça, não mais na lei, o importante, vamos dizer assim, o ponto crítico do comportamento cristão não está nos atos realizados, como era na lei, mas sim no caráter que antecipa os atos, que acontece muito antes dos atos. Por que isso? Porque, como nós já falamos, muitas das vezes o ato de cometer um pecado, o ato de fazer alguma coisa que resulta num pecado público, vamos dizer assim, ele começa muito antes no coração, ele começa muito antes no pensamento. Às vezes aquele ato que você comete, seja um assassinato, seja um adultério, seja uma mentira, seja um roubo, enfim, nós podemos pensar em vários atos. O ato cometido, ele é apenas um estopim, ele é apenas um ponto final. Mas para esse ponto ser o final, já teve muita coisa escrita antes. E uma analogia bem interessante é justamente com a gente escrevendo. Para você colocar um ponto final numa frase, você tem que escrever várias palavras antes. Então nós podemos pensar na seguinte analogia: os escribas e fariseus, eles se preocupavam somente com o ponto final. E o ponto final era o que era
motivo de julgamento, eu não quero motivo de preocupação, eu quero motivo que é o importante, o ponto final. E Jesus fala, olha só, para chegar no ponto final, muitas palavras já foram escritas. Eu não estou preocupado com o ponto final, eu estou preocupado com as palavras. E isso nos mostra, isso nos ensina, ou deveria nos ensinar, que na nossa vida cristã, nós temos que estar preocupados com as palavras que nós escrevemos, e não com o ponto final da frase. A gente tem que estar preocupado com o artigo, lá no início da frase. A igreja é amarela, ponto. A gente está preocupado com um ponto. Quando na verdade a gente deve se preocupar, ou tudo começa, com o artigo A lá no início da frase. Entende? Você quer falar alguma coisa? Não? Quando nós devemos estar preocupados com o artigo lá no início da frase. Jesus, ao longo do Sermão do Monte, isso fica bem... Jesus ele bate essa tecla várias vezes, e essa é a quinta lição, nós já falamos sobre isso durante pelo menos 3 aulas, onde, debaixo da graça, depois que Jesus, no aperfeiçoamento que Jesus dá para a lei mosaica, fica cada vez mais claro que, para o cristão, o que importa é o caráter, é a conduta, é o dia a dia, é o meio, não é o fim. Fala. É um exemplo assim, um pouquinho feio, mas foi o que me veio na mente agora mesmo. É como uma pessoa quando planeja matar alguém. Na justiça diz, foi premeditado. Isso. A pessoa arquitetou, a pessoa pensou, como é que eu vou fazer, o que eu preciso, só para depois. Mas a partir do momento que a pessoa já sentiu essa vontade, pode-se dizer que ela já é considerada uma assassina. Sim. E a pessoa, no caso, nós no nosso dia a dia, por exemplo, quando a gente é abordado por uma situação, pronto, eu vou falar sobre mentiras, porque várias vezes a gente fala uma mentirinha, pensa que não é nada, mas é verdade, tem um significado grande sim. A gente é abordado, confrontado. A nossa consciência automaticamente já nos alerta. Você tem 2 opções, você pode dizer a verdade ou dizer a mentira, mas por muitas vezes as pessoas optam por dizer uma mentira. Sim. E eu acho que essa consciência ali ainda é mais condenatória ainda, porque você sabe dos 2 caminhos, tanto do caminho do bem como do caminho do mal. Exatamente. E você faz uma escolha, uma livre escolha de seguir o caminho do mal. Exato. Exatamente isso. Muitas situações, falando sobre mentira, muitas situações, você já começa a elaborar mentiras, desculpas, seja lá como você quiser chamar, antes de acontecer alguma coisa. Você já fala assim, bom, era para acordar às 7, acordei às 8, vou chegar atrasado na igreja. Bom, então se eu chegar atrasado, aí se alguém perguntar por que eu cheguei atrasado, eu vou falar que o ônibus quebrou. Ah, mas eu não vim de ônibus, eu vim de trem, não, então fala que o trem atrasou. Sabe, você já começa a arquitetar mentiras, desculpas, como você queira chamar, para se você for confrontado, você já ter pronto ali, você já começa a bolar uma história para que você consiga se convencer, porque para você contar mentira, você precisa convencer dela. Você já começa a bolar uma história para você contar. O pecado começou quando você já começa a pensar nisso. Quando você cogita a possibilidade de contar uma mentira ou no assunto da lição, quando você cogita a possibilidade de, se o casamento não der certo, eu separo, ou quando você cogita a possibilidade de cometer um adultério, ali você já pecou. Ali você já perdeu. Porque, como a irmã Maria falou, dificilmente você vai cometer um pecado sem pensar nele. Dificilmente você vai cometer um pecado espontâneo, vamos dizer assim. Ou um pecado desse tipo, né? Ninguém comete um adultério, eu vou ali comprar pão. Você vai comprar pão e aí, né, você... bom dia, me dá 2 pães, por favor. Toma aqui 2 pães e você comete adultério. Isso não acontece. Né? Principalmente adultério, tem que ter um flerte. Não é assim, espontâneo. Ninguém separa, acordou de manhã, tá tudo bem. Você acorda de manhã, sei lá, 3, 5, 7, 20 anos de casado, e aí você acorda de manhã e fala assim, bom dia, esposa, olha só, eu quero separar de você. Não é assim que acontece. Isso vem ao longo do tempo. Muito tempo, pouco tempo, mas o fato é que não é uma coisa espontânea. E o que Jesus destaca aqui, Jesus destaca justamente essa falta de espontaneidade. Ou seja, algo começou lá atrás, que não deveria ter começado, que você deveria ter matado lá atrás, para não deixar se chegar nesse
A gente não pode deixar crescer, né? Isso, não deixar Se crescer para chegar nesse identificar, estado. já tomar alguma atitude, de novo, vai pedir a Deus. Exatamente. Então, sobre o adultério. Bom, adultério, cometer adultério ou ser adúltero como nós conhecemos, é exatamente o sentido bíblico de cometer adultério aqui em Mateus, é exatamente o sentido que nós já conhecemos. Né? Você cometer um adultério, você cobiçar, você ter uma relação ilícita com outra pessoa fora do seu casamento. No casamento é adultério, dentro do casamento é adultério, fora do casamento a Bíblia trata como fornicação. São termos diferentes para a mesma coisa. E aí você tem uma relação ilícita, seja com uma mulher, seja com um homem. Como eu disse, aqui Jesus ele fala muito sobre o homem em relação à mulher, mas, claro, a gente não pode falar assim, então só é adultério se for um homem traindo uma mulher, se for uma mulher traindo um homem não é adultério. Não, é adultério do mesmo jeito. Aí, para a gente explicar o porquê que Jesus trata somente do homem em relação à mulher e não da mulher em relação ao homem, nós temos que aplicar as regras de exegese, voltar lá para o contexto histórico daquela situação e nós vamos entender que, naquele contexto, uma mulher não largava um homem. Uma mulher não cometia adultério com um homem. Claro, existiam milhares de pessoas. Pode ser que uma cometesse, algumas cometessem, mas o contexto social daquela época nos diz que uma mulher não adulterava com um homem, por conta da situação, da forma como as mulheres eram vistas perante a sociedade. Mas, de novo, o que a Bíblia fala sobre divórcio, sobre casamento, sobre adultério, se aplica tanto para um homem em relação à mulher, quanto da mulher em relação ao homem. Então, o adultério ele é definido biblicamente como nós já conhecemos, como todo mundo conhece, uma relação sexual entre um homem casado com uma mulher, ou uma mulher contra um homem. O fato é que pode ser um homem com uma mulher, um homem casado com uma mulher casada, ou vice-versa, ou um homem casado com uma mulher solteira, ou vice-versa. Não necessariamente precisa ser casado com casado, pode ser casado com solteiro. Coisa básica, eu acho que já estava claro para todo mundo desde o início. E tem um ponto importante que Jesus fala sobre adultério, e nós temos a questão física, vamos dizer assim, do adultério, nós temos essa aplicação prática do adultério, mas a Bíblia, quando fala de adultério, ela também tem um lado espiritual do adultério. Como assim um lado espiritual? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 3, versículos 8 e 9. Jeremias capítulo 3, versículos 8 e 9. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Vi que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. Mas como assim? Aqui Deus está falando de adultério, de prostituição, Israel e Judá, mas Israel e Judá são dois povos, são duas nações. Era o reino que foi dividido. Como que um país, como que um povo comete adultério? Então, quando a Bíblia fala sobre adultério, nós temos o sentido prático, o sentido físico, vamos dizer assim, que é o adultério que nós conhecemos, marido e mulher, relação sexual fora do casamento, mas tem também a aplicação espiritual. Quando a Bíblia fala sobre adultério, a Bíblia também fala sobre adultério espiritualmente. Ou seja, aqui no livro do profeta Jeremias, Deus está falando de que Israel adulterou e que Judá se prostituiu espiritualmente. Eu imagino que não seja surpresa para ninguém que a relação entre a igreja e Deus é uma relação de casamento. Nós vemos isso tudo na Bíblia. Que a noiva, porque o noivo, a parábola das 10 virgens. Quem são as virgens? É a igreja. Quem é o noivo? É Deus. As bodas do cordeiro. O que é uma boda? É uma festa de casamento. Então, nas bodas do cordeiro, é a celebração da união, do casamento entre a igreja e Deus. Ou seja, nós vemos o tempo inteiro na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, a relação entre a igreja e Deus, ou a relação entre Deus com o seu povo,
e aí a gente pode botar tanto a igreja quanto o povo de Israel, a relação entre Deus e o seu povo, ela é figurada num casamento, onde Deus é o marido e o seu povo é a esposa. Então, quando nós vemos divórcio na Bíblia, adultério na Bíblia, no sentido espiritual, está se falando da relação entre o homem, entre a igreja, entre Israel, entre o seu povo e Deus. E isso é muito importante nós entendermos isso, porque a gente já falei aqui várias vezes que nada da Bíblia está por acaso. Quando nós olhamos, muitas das vezes nós olhamos para o casamento na Bíblia e nós apenas entendemos o lado físico do casamento. Ah, porque o casamento é para sempre. Ah, porque Deus criou o casamento. Mas só olhamos para o lado físico, só para o aspecto prático do termo casamento aplicado ao homem com a mulher. Se nós utilizarmos essa figura do casamento e aplicarmos ela no sentido espiritual, e nós darmos a esse sentido espiritual o mesmo peso, a mesma força que nós damos ou deveríamos dar ao casamento entre homem e mulher, nós vamos ver que tanto a nossa relação com Deus ela deveria ser muito mais séria, quanto a nossa relação com o cônjuge deveria ser muito mais séria. Do que você está falando, Diego? Vamos lá. Se eu acredito e eu creio que um casamento entre eu e minha esposa é uma coisa que é indissolúvel, é uma escolha que eu fiz para a minha vida, eu escolhi casar com ela, eu escolhi que ela fosse a minha esposa, eu escolhi que ela fosse a mãe dos meus filhos, e eu acredito no meu coração de que, olha só, eu casei agora é para sempre, até que a morte me separe, e eu persisto nisso, e eu sigo nisso até o fim. Se eu colocar essa mesma mentalidade na minha relação, no casamento espiritual que eu tenho com Deus, que eu tenho com Jesus, também é para sempre. Então, assim como todo dia de manhã eu acordo com o desejo de fazer a minha esposa feliz, todo dia de manhã eu deveria acordar com o mesmo sentimento, com a mesma ideia de fazer a minha esposa feliz, ou meu marido feliz, Jesus. Do outro lado que, se eu entendo que quando a Bíblia fala sobre divórcio, a Bíblia já falou aqui, nós lemos aqui em Jeremias e tal, eu entendo que a minha relação com Deus é um casamento, é para sempre, e eu tenho que amar a Deus, eu tenho que me sacrificar por Deus, e eu tenho que fazer a vontade de Deus, porque é um casamento, eu sou a sua noiva e tal, eu tenho essa noção espiritual. Da mesma forma, eu deveria ter o mesmo comportamento no meu casamento terreno, no meu casamento físico, eu com a minha esposa. Então, assim como eu faço tudo para agradar a Deus, porque eu sou a noiva de Deus, eu sou a noiva de Cristo, eu também deveria fazer tudo para agradar a minha esposa, que é a minha noiva, que é a minha esposa. Assim como eu amo a Deus, e nós vamos ler sobre isso, porque Paulo fala, maridos, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Ou seja, se eu amo a Deus a esse ponto de me sacrificar por Ele, por que eu não amo a minha esposa a esse ponto de me sacrificar por ela? Então vocês entendem que o casamento físico e o casamento espiritual na Bíblia, eles têm o mesmo peso e eles servem de exemplo um para o outro? Se a gente dá mais importância ao casamento físico e não dá importância ao casamento físico entre marido e mulher e não dá o mesmo peso ao casamento espiritual entre nós e Deus, está desbalanceado e está errado. E vice-versa. Então, sempre que vocês lerem alguma coisa sobre casamento na Bíblia, é claro, Jesus fez o primeiro milagre nas bodas de casamento. Ele era um casamento, não tem nada de espiritual ali, era um casamento. Embora você tenha outras lições espirituais, mas não um casamento específico. O fato de começar no casamento. Enfim. Mas toda vez que você lê sobre casamento, toda vez que você lê sobre adultério, toda vez que você lê sobre divórcio na Bíblia, sempre toda vez que você lê, sempre atenta para esse lado espiritual, onde a relação entre o homem, entre a igreja, entre o povo de Deus e Deus é uma relação de casamento, que vai se terminar com as bodas do Cordeiro, onde você se concretiza um casamento. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Só para ficar assim, para eu esclarecer. Aí, o nosso casamento aqui, entre marido e mulher,
fala sobre adultério, principalmente nessa parte sexual. Aí, no caso, nós lemos aqui a passagem que Judá, Israel, se prostituiu perante Deus. Aqui, qualquer pecado, sempre que nós pecamos contra Deus, pode ser considerado, então, só essa parte dessa prostituição contra Deus, que eu fiquei assim um pouquinho em dúvida. Prostituir contra o marido seria mais para a parte sexual, também outras coisas. Mas aqui, prostituir-se contra Deus seria sempre que uma pessoa peca contra Deus? Não. O que acontece? A prostituição ela tem que estar ligada sexualmente. Você pode ser porque o termo prostituição é vender o seu corpo. Mas quando você fala sobre prostituição na Bíblia, a prostituição ela não necessariamente é sexual, ela pode ser de outras formas. Qual foi a prostituição do povo de Judá? Ela tinha Deus, mas ela olhava para os outros deuses, ela olhava para as outras religiões, vamos dizer assim, ela se prostituía com os outros povos. Desejava os outros costumes, Desejava os outros costumes e não se guardava para Deus. Então essa era a prostituição de Judá. Agora eu entendi. Entendeu? Então, esse é o sentido de prostituição, não necessariamente o corpo. Ok. Tá? É só porque eu não sabia aqui o contexto da passagem, para eu perceber se melhor. Isso. Como é que porque, Judá e Israel pecou? Então, é porque Judá se prostituía porque ela servia a Deus, tá? Israel não, Israel adulterou. Ou seja, não quero, vou pular. Judá não, ela servia a Deus, mas ficava com o olho comprido nos outros, entendeu? Porque os outros povos tinham outros deuses. Sim. Então, na verdade, o que acontecia era que Israel, por exemplo, ela queria os outros deuses também. Então, é como se você estivesse traindo mesmo Isso. o nosso Deus. Se nós temos um Deus, por que eu vou querer outro Isso, Deus? exato. Agora eu entendi. Israel, depois da separação dos reinos, Jeroboão ele expulsou os sacerdotes e os levitas. E o povo de Israel, a nação Israel, ela literalmente começou a adorar outros deuses, ergueu altares a outros Por deuses. isso o adultério. Entendeu? Entende a diferença entre o adultério e a prostituição? Entendi. Por isso o adultério. Judá não adulterou, Judá se prostituiu. Isso. Ou seja, ela ficou ali, né, no meio do muro, uma hora para Deus, outra hora Com um e com o outro. Com um e com o outro. Isso. É a prostituição. Porque ainda hoje, por exemplo, tem lugares que eu escuto missionários dando testemunho de que, por exemplo, você vai pregar o nosso Deus para eles, né? E aí eles falam, tá bom, eu quero o seu Deus também, mas eles têm vários deuses. Então, para eles aceitar o nosso Deus, eu vou servir o seu Deus. Não, mas você tem que entender que o nosso Deus, ele é único, entendeu? Ele não aceita você dividir a adoração com outros deuses. Então, aí é que está a questão, entendeu? Então, por exemplo, eles tinham outros deuses, mas a gente não. O nosso Deus é só o nosso Deus. Então, é só o nosso marido, né? A gente não pode ter outros. Agora No tá no caso de procurar outras igrejas, seria uma coisa. Então, vamos lá. Eu diria que a gente vai falar exatamente sobre isso, que Jesus ele não está preocupado com o ato, ele não destaca o ato, mas a intenção. Por que você está procurando outras igrejas? Entende? Eu estou procurando outra igreja porque eu me mudei para a Alemanha e eu preciso de uma outra igreja. Eu estou procurando outra igreja porque eu estou me mudando de Berlim e eu vou para Hamburgo e eu preciso de outra igreja. Ou eu estou procurando outra igreja porque a igreja que eu estou agora, o dirigente da igreja é um dirigente que rouba a igreja, é um dirigente que ensina uma doutrina errada, é um dirigente que tem uma visão completamente distorcida da Bíblia. Ou eu estou procurando outra igreja porque eu fiz uma coisa errada e o dirigente, eu fiz alguma coisa errada, o presbiteriano chegou aqui e falou, Diego, você está errado, não é assim, é assado. Quer saber? Estou de saco cheio, toda hora ele fala que eu estou errado, vou procurar outra igreja. Nesse caso, seria errado. Outra coisa, tipo assim, você está numa igreja, mas você ouve outros tipos de porque hoje a gente tem muitas mesmo. Não, aí o erro Não é questão de errado. não é questão de certo e errado, é questão de perigo. Você corre um perigo. Não é errado eu sou aqui, e aí olha só, domingo que vem eu não vou vir porque eu vou visitar uma igreja. Tudo bem, você vai visitar uma igreja. Mas você vai visitar lá e você vai comer o quê?
E nem a questão física de visitar. O que eu penso que ela está dizendo é tipo assim, tá em casa e tá assistindo outras mensagens, outras coisas. Aí você pode fazer uma analogia que é muito boa em relação à alimentação. O que acontece? Vamos lá, vamos um passo para trás. O crente hoje ele tem a ideia de que ele frequenta uma igreja, ou ele visita uma igreja. Crente não frequenta a igreja, crente serve na igreja. Esse já começa o primeiro ponto. E aí quando você entende que você serve numa igreja, que você serve na Assembleia de Deus do Ministério em Berlim, Ministério de Madureira de Berlim, e não que você frequenta essa igreja, a sua percepção já deveria mudar. Porque aí já muda em vários aspectos. Isso muda no eu vou quando eu quero, eu vou quando eu posso, eu chego cedo se der. Isso muda no estou de férias, vou ficar sem ir para a igreja. Isso influencia no esse mês sobrou dinheiro, eu vou dar dízimo, eu vou dar oferta. Esse mês não está sobrando, eu quero comprar alguma coisa, não vou dar dízimo, não vou dar oferta. E isso muda no canso dessa igreja, vou procurar outra. Quando você entende que a igreja local é um local de serviço e não um lugar de frequentação, não é? Visita. Não um lugar de visita. Quando você muda essa visão e você vê a sua relação com a igreja de uma perspectiva diferente. E isso por si só já diminui a ideia de vou procurar outra igreja. Porque você entende que não é procurar outra igreja, é um local para servir. Um exemplo, você trabalha numa empresa. Você acorda de manhã e fala assim, quer saber, eu estou a fim de trabalhar não, vou procurar outra empresa para trabalhar. Não. Trocar de emprego é uma coisa séria. Você faz uma entrevista, né? Tanto você é avaliado como você avalia, o salário é bom, a carga de trabalho é boa, a empresa é longe da minha casa, ou seja, você avalia, porque trocar de empresa não é uma coisa comum. Se trocar de empresa é um processo, é uma coisa complexa. Por que trocar de igreja seria uma coisa complexa? Então, dá um passo atrás e repensa a sua relação com a sua igreja local. A relação tem que ser de serviço. Nunca se esqueça que quando você aceita Jesus como seu Salvador, você aceita Jesus e você automaticamente se alista para uma missão. Você agora é servo. Só que isso tem se invertido nos crentes atuais, porque os crentes atuais eles não querem ser servos, eles querem ser senhores. A relação está invertida. Hoje as pessoas se convertem ou frequentam uma igreja e elas entendem que elas são os senhores e Deus é o seu servo. Mas nunca foi assim. Não, vou chegar lá. Esse é o primeiro passo. Sobre a sua pergunta, qual o problema de você assistir uma pregação e tal? É a mesma analogia que eu falei. É a analogia de uma dieta. Você serve aqui nessa igreja. O dirigente da sua igreja, ele monta um plano de dieta para você. Você quer... eu quero ganhar massa muscular. Quero emagrecer, perder gordura e ganhar massa muscular. Eu vou numa nutricionista. Ela me conhece, ela sabe os meus objetivos, ela sabe do que eu preciso. Então ela fala, olha, Deus, tem que comer esse e esse alimento. E aí eu estou comendo esse e esse alimento. Se eu acordar um dia e falar assim, quer saber, eu estou com preguiça de cozinhar, vou ali no McDonald's. E você vai no McDonald's, você come um hambúrguer no McDonald's, aquele hambúrguer no McDonald's vai me fazer mal? Não. Mas ele vai atrapalhar todo o plano de dieta que a minha nutricionista fez para mim. Porque ele vai ter mais soja, ele vai estar descalibrado em gordura, em açúcar e tudo aí, e por aí vai. O que eu quero dizer com isso? Qual é o problema de você comer de outras igrejas ou comer de outras fontes que a gente fala? De você ouvir uma pregação na internet, de você frequentar uma outra igreja, visitar uma outra igreja, de você ouvir um outro pregador, enfim, de você consumir outros conteúdos, vamos dizer assim, você ler um livro, enfim. Qual é o problema disso? O problema disso é você sair da sua dieta espiritual. O que isso significa? É você comer algo que não vai te fazer bem. É você comer algo que vai te descalibrar espiritualmente. Ou seja, quando você assiste uma pregação na internet, você conhece aquele pregador? Você ouviu a pregação com a Bíblia do lado, para saber se o que ele estava falando está na Bíblia realmente ou não? Aquilo que esse pregador está falando, está dentro da Bíblia? Aquilo que esse pregador está falando, está dentro da doutrina que a sua igreja, que a igreja onde você serve, segue?
Porque nós temos milhares de igrejas no mundo, nós temos várias denominações. Então, se eu, por exemplo, eu sirvo na Assembleia de Deus, nós temos uma doutrina, nós entendemos a Bíblia de um jeito. Como, por exemplo, nós somos pré-tribulacionistas dispensacionalistas em relação às coisas futuras. Ou seja, nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Se eu frequentar ou se eu ouvir, por exemplo, uma pregação sobre o fim dos tempos de uma outra denominação que é pós-tribulacionista, ou seja, que acha que a igreja vai passar pela grande tribulação, eu vou ficar confuso. E eu não tiver uma base, eu vou ficar confuso. Entende? Isso vai confundir minha cabeça. E aí, todo aquele plano de dieta, todo aquele plano alimentar que a sua igreja, que o seu pastor, que o seu dirigente tem para você, porque ele te conhece, ele sabe o que você precisa, vai ser contaminado. E aí você começa a ficar perdido. Então veja que não é uma questão de certo ou errado. De novo, a Bíblia não é um livro de certo ou errado. Não é uma questão de certo ou errado. Você quer visitar outra igreja, você quer assistir uma pregação online, você quer ler um livro de um pregador, de um autor XPTO, faça. Mas faça sabendo que, se você não tiver uma base, se você não tiver uma consciência, você pode ser prejudicial para você. Você está se pondo em risco. Está se pondo em risco. E aí você se põe em risco e você põe em risco a sua igreja. Porque quando você pega essa comida e você traz isso para a igreja, você pode contaminar outras pessoas. Você vai dar trabalho para o seu dirigente, porque o seu professor de escola dominical, porque aí eu estou te ensinando uma coisa, eu sei do que você precisa. Eu estou te ensinando uma coisa. Aí você vai lá fora e come outra coisa completamente diferente. Aí você comeu um hambúrguer no McDonald's, cheio de sódio. Quando você volta, agora tem que mudar a sua dieta para poder compensar aquela escapada que você deu. Entende essa relação? Você pode, claro. Você quer? Faça. Mas faça com consciência. Você quer assistir uma pregação na internet? Eu queria tanto assistir uma pregação. Ouça pregações de pessoas que você conhece. Pede orientação a quem você conhece. Só, me diz a quem que eu posso pregar, que eu posso ouvir. Tá? Assiste pregação dessa pessoa. Tem pessoa, assiste a pregação dessa pessoa, mas se for pregação antes dos anos 90. Porque depois dos anos 90 não serve, porque o cara... Entendeu? Tem coisas assim também. Às vezes você conhece uma pessoa e fala assim, tudo dessa pessoa é bom. Bom, depende de quando foi escrito ou de quando foi falado. Se foi antes dos anos 90, tudo bem. Se foi depois, então, melhor não. Então você tem que ter essa malícia, você tem que ter essa expertise de saber discernir o que é bom e o que é ruim. E aí você pode falar assim, Diego, então eu vou comer comida que alguém prepara para mim para sempre? Depende, até você atingir a sua maturidade. Uma criança, ela só come a comida preparada pelo seu pai e pela sua mãe. Um adulto, ele escolhe as suas próprias comidas, ele sabe correr os riscos, vamos dizer assim. Espiritualmente falando, nós nascemos espiritualmente e a ideia é que a gente atinja a maturidade espiritual. Até você atingir a maturidade espiritual, você tem um caminho a percorrer. A partir do momento que você for maduro espiritualmente, você vai conseguir discernir, correr esses riscos. E nesse caminho, nessa trajetória até atingir a maturidade espiritual, a gente tem que ficar atento e não se colocar em certos perigos desnecessariamente. Isso. Se você der uma feijoada para uma criança de 4 anos de idade, ela vai passar mal. Isso não significa que com 20 ela não possa comer uma feijoada. Apenas que não é um momento para ela. Entende? Então, voltando à sua pergunta, não é a prostituição, não é errado, é apenas um risco que você corre. E aí você tem que estar ciente desses riscos, entendeu? E aí assim, você assume. Ninguém vai chegar, eu nunca vou chegar para você e falar assim, olha, Letícia, não visite outra igreja. Posso falar, não quero pensar aqui, porque eu gosto de você e tá mal, não frequente outra igreja. Não visite outra igreja. Não assista uma pregação no YouTube. Não leia um livro. Não siga não sei quem no Instagram, enfim, não vou falar isso para você. Mas tem que tomar cuidado. E até porque uma pessoa que congrega numa igreja, né? E ela está em outras igrejas, é porque tem um problema ali. E esse problema é qual? Eu acho que ela deveria conversar com o pastor
pastora Exatamente. dessa forma, porque ela está colocando em risco mais assim, espiritualmente. Exatamente. Entende? Quando você entende que você serve numa igreja, ou seja, eu sirvo nessa igreja, o domingo que eu vou em outra igreja, eu estou deixando de servir aqui. Eu não estou cumprindo meu trabalho. Entende? É claro que, eu viajei e eu quero... Ali é uma outra situação, né? Passei um mês de férias no Brasil. Eu vou ficar sem a igreja, porque eu sirvo nessa... Não, vai em outra igreja. Né? Mas se eu moro em Berlim, eu estou aqui. Eu chego e falo assim, eu não venho à igreja porque eu vou visitar outra igreja. Bom, mas se eu vou visitar outra igreja, eu estou deixando de servir na minha igreja. A não ser que a visita nessa outra igreja seja para servir a minha igreja. Eu vou lá visitar eles, porque a gente tem uma relação, me chamaram para pregar, me chamaram para ensinar, porque a gente quer fazer um mutirão, enfim. Né? A não ser que tenha um motivo de serviço, visitar por visitar, foi o que a Rebeca falou. Alguma coisa está errada. Você não está entendendo a sua presença na sua igreja local como um local de serviço, e sim como um clube que você frequenta. E aí, se você entende como um clube, como um lugar que você frequenta, aí é normal, porque você faz isso. O verão está chegando. Esse sábado eu vou na piscina de Pancos. Sábado que vem eu vou na piscina de não sei aonde. No outro sábado eu vou no clube de não sei das quantas. Você vai no clube que está perto da tua casa, que você quer, que você gosta mais. Entendeu? Mas o crente, em relação à igreja, não é uma relação de frequentar, é uma relação de servir. Lembre-se sempre que aceitou Jesus como seu Salvador, você virou servo. Você não virou Senhor, você virou servo. Você tem um trabalho, você tem um serviço, você tem uma obra para fazer. Você pode não querer fazer, mas ela está separada para você. Ok? Então, definição de adultério não muda na Bíblia, mas lembre-se sempre que o adultério na Bíblia ele tem um lado físico e ele tem um lado espiritual. Sempre que vocês lerem sobre adultério, sobre prostituição na Bíblia, tenta também olhar pelo lado espiritual do adultério e da prostituição. É a mesma relação entre um marido e uma mulher, é a mesma relação entre o crente e Deus. Sobre a posição de Jesus contra o adultério. Como nós já falamos, lá no Antigo Testamento, nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 24, divorciar-se de uma mulher, divorciar-se de uma mulher era uma coisa permitida. Era uma coisa comum, era uma coisa normal. E aí você pode falar, e aí isso é um ponto também que a gente tem que prestar muita atenção, porque existem muitas discussões sobre isso, e muitos crentes são pegos pelo pé em relação a isso. Diego, por que em Deuteronômio Deus permitia o divórcio? Ou permitia o divórcio, e aí em Mateus Jesus fala que o divórcio não pode mais? Por que lá Deus mandava fazer e aqui Deus fala para não fazer? Bom, primeira coisa é, Deus mandava fazer lá? Esse é o primeiro ponto. Porque tem muita coisa na lei mosaica que não foi Deus que falou. Foi Moisés quem fez. Não foi Deus que falou, olha só, porque se você crê que foi Deus que permitiu o divórcio, Deus caiu numa contradição. Certo? Não foi Deus que permitiu o divórcio. Se você for ler lá, não está escrito, porque Deus disse, marido, pode divorciar da sua mulher, e se você divorciar, dê carta de divórcio. Não. Por que os maridos, quando divorciavam das mulheres, eles tinham que dar carta de divórcio? De novo, qual era o contexto social daquela época? Se uma mulher fosse abandonada pelo seu marido, ela nunca mais poderia casar de novo. Se ela não casasse de novo, como que ela se sustentar? Essa mulher ia morrer. Então, quando o marido largava a sua mulher, ele tinha que emitir uma carta de divórcio, porque com essa carta de divórcio, a mulher podia falar, não, olha só, meu marido me deu uma carta dizendo que eu posso casar de novo, então eu posso casar com você e não vou morrer de fome. Literalmente. É a mesma coisa que, se Deus preserva tanto o casamento, por que Deus deixou Abraão casar com 2 mulheres? Mas quem disse que Deus deixou Abraão casar com 2 mulheres? Deus nunca apoiou isso. Mas a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, então Deus apoiava. Não, ser amigo é uma coisa. Apoiar o casamento dele com 2 mulheres é outra completamente diferente. Mas Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia, ele tinha 1000 concubinas, entre mulheres e concubinas. E o que Deus tem a ver com essa história? Cada um é responsável pelos seus próprios atos. Ou seja, o fato de Abraão ser amigo de Deus não quer dizer que Deus apoiava o casamento de Abraão com 2 mulheres. Que Deus apoiava Abraão ter tido um filho com Agar antes do filho prometido a ele com Sara.
Entendem? Muitas coisas, principalmente na lei mosaica, tem muitas coisas que estão na lei mosaica que nós entendemos, que algumas pessoas entendem que foi Deus que ordenou aquilo. Quando na verdade não foi Deus que ordenou aquilo. Às vezes Deus ordenou uma coisa completamente diferente. Mas pelo contexto social da época, Moisés escreveu ao povo que fizesse de outra forma. E aí a gente imputa essa diretriz, a gente imputa essa ordem a Deus, quando Deus não tinha participação nisso. Estão entendendo? Tem um exemplo que é quando você chegasse num lugar, o povo conquistou uma terra. E aí morreram os homens e tal. As mulheres que sobraram, os israelitas, eles podiam pegar essas mulheres e servir para eles, como mulheres para eles. Mas Deus aprova isso. Então o homem podia chegar e pegar as mulheres e fazer das mulheres escravas sexualmente. Quem disse que foi Deus que mandou fazer isso? Quem mandou fazer isso foi Moisés. Não foi Deus que mandou. Ah, mas como que Deus aprovava? Ué, Deus não precisa aprovar. Moisés não precisa da aprovação de Deus para fazer o que... Você precisa da aprovação de Deus para fazer o que você quer? Não. Tem várias coisas que você faz no seu dia a dia que Deus não aprova, que Deus não concorda e que você não participou em nenhum momento a Deus da sua decisão. Isso não significa que ele deixa de ser o seu Deus. É exatamente a relação entre um pai e um filho. O seu filho faz coisas que você não aprova. O seu filho faz coisas que você não gosta. Mas quando no final do dia o seu filho chega e pede um beijo, você dá um beijo no seu filho. É exatamente a relação. É muito interessante quando a gente pega a nossa relação com Deus e traz a nossa relação de pai e filho com Deus e traz para a nossa relação de pai e filho com o nosso filho. É exatamente a mesma relação. Assim como foi o que eu falei, quando você pega a sua relação com Deus, de marido e mulher, a igreja é a noiva de Cristo, e você aplica essa relação no seu casamento, é a mesma relação. Tanto para um lado quanto para o outro. Entendem? Então, não é porque, no Antigo Testamento, na lei mosaica, o marido podia adulterar desde que emitisse uma carta de divórcio, que Deus aprovava isso. Não, Deus nunca aprovou. O que Deus falou para Abraão, para Moisés, foi: não adulterarás. Ponto. Isso foi o que Deus falou para Moisés. O que Moisés falou para o povo: olha, não adulterarás, mas se você adulterar, emite uma carta. Entendem a diferença? Está claro isso? Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Aí na parte onde Jesus está falando, já no Novo Testamento de Mateus, que ele diz, deixa eu só procurar aqui para ler exatamente como aqui. Acho que é no 31, Mateus 5, 31. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Aí no caso aqui se um homem abandona a sua esposa, agora sim, e aí ela ficou desamparada. Aqui, pelo que eu entendi, se ela se casar de novo, ela e o novo marido estão a cometer adultério, ou só o novo marido? Eu não entendi bem essa parte aqui. A gente vai chegar lá. Ok. Tá. A gente vai, mais para frente, a gente vai ver em que situações a Bíblia, Deus aprova, não o adultério, né? Mas Isso. Deus aprova um novo casamento. Ok. A gente vai chegar lá. Tá bom. Fala. Desculpa. Eu queria falar uma coisa. Rebeca, quer falar? Eu também queria falar sobre o adultério. Hoje em dia, né, se um homem trair a sua esposa, obviamente ele está adulterando, e a mulher, ela pode, se ela quiser, ela pode falar: eu não quero mais. Isso, no caso, não vai ser pecado para ela. A gente vai falar sobre isso. Aí entra a mesma coisa que a irmã já falou. Em que situações você pode casar de novo? Em que situações você pode se divorciar? E aí eu queria só complementar essa parte que você está falando de Moisés, que não foi Deus, mas foi Moisés. E aí Jesus Cristo, ele torna a esse assunto lá no capítulo 19 de Mateus, e ele fala no versículo 8, tá? Que diz assim, vamos ler o 7 e o 8, tá? 19.
Mateus capítulo 19, versículos 7 e 8, para confirmar o que o presbítero Diego está dizendo em relação a Moisés. Jesus, ele fala, os fariseus perguntando, e a gente sabe que os fariseus estavam o tempo todo tentando cercar Jesus ali de um jeito para enrolar Jesus. E aí, Jesus está respondendo os fariseus, e ele diz assim no 7, disseram-lhe eles, que é os fariseus, né? Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E aí Jesus diz, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Ou seja, naquele tempo, segue-se o contexto histórico de que o coração do homem era tão duro que para se livrar da mulher, ele era capaz de matar a mulher para poder arrumar outra. Então, até hoje. Então, para que isso não ficasse acontecendo no meio do povo, Moisés permitiu a carta de divórcio. Isso. Completando o que você estava falando. Exatamente isso. Muito bem. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, só para a gente encerrar esse tópico e passar para o próximo. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, vai dizer o seguinte. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, que relação tem Filipenses capítulo 4, versículo 8, com a passagem de Mateus capítulo 5 sobre o divórcio? Se você praticar, se você viver e praticar Filipenses capítulo 4, versículo 8, você nunca vai chegar a se divorciar. Você nunca vai chegar a se adulterar. Eu iria mais. Se você fizer o que você... eu nunca vou chegar a me divorciar, tá? Se você praticar Filipenses capítulo 4, versículo 8, você nunca vai casar e com esse casamento provocar uma situação onde você vai se divorciar. A gente já fala sobre isso, mas muitas vezes o divórcio, ele é igual ao ato do pecado. O divórcio começou lá atrás quando você casou. Lá atrás do casamento. O divórcio é como se o divórcio, que nem fala o mundo, já estava escrito. Ia divorciar, porque você casou. O erro não está em divorciar, o erro estava lá atrás quando você casou. No casamento. Não pode casar. Hã? Não pode casar. Não deveria casar ou com aquela pessoa. É com quem você vai casar. Entende? Às vezes a pessoa fala assim, eu estou me divorciando porque não dá mais. E de fato, não dá mais. E aí você fala assim, tá bom, pode divorciar. O erro não está no divórcio. O erro estava no casamento lá atrás. Se você não tivesse casado lá atrás, e aí a gente pode discutir vários motivos ou razões por que você casou lá atrás, você não teria se divorciado agora. Entende? Mas o que Jesus fala aqui olha só, não é sobre o ato, de novo, não é sobre o ato, é sobre o caráter. Se você mantiver um caráter cristão, você não vai chegar ao ato, a cometer o ato. Isso serve para assassinato, serve para adultério, serve para todos esses atos que os escribas e fariseus eles observavam. Se você viver Filipenses capítulo 4, versículo 8, você não vai chegar lá. Isso serve para todos os pecados. Mas será então por que há tanto divórcio, tanto quem é crente com crente e quem não é crente com quem não é crente? Vice-versa, assim, não deveria ter então a separação, né? Com pessoas que são crentes. O divórcio não deveria. Porque a igreja se deixa contaminar pelo mundo. Porque Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis no sentido de tomar forma. Mas a igreja está se conformando com o mundo, por isso. Porque você casa, porque você quer casar. Porque você casa com a pessoa que você quer, que você quer. Pela nossa vontade. Seguindo mais para frente. Então, tá claro a definição de adultério, né? Consequentemente, divórcio não sei definição, divórcio divorciado. Definição de adultério e a posição de Jesus em relação ao adultério tá clara, certo? A posição bíblica em relação ao adultério.
Mas, e aí, voltando aqui para Mateus capítulo 5, no versículo 29 e versículo 30, Jesus diz: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se percam os teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus está exemplificando o que ele disse em Mateus capítulo 15, versículo 19. Abra em Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, tudo o que você faz tem origem no coração. Tem origem em você mesmo. Por isso Jesus fala, se o teu olho te faz pecar, arranca o olho. Porque se arrancar o olho, você não vai mais olhar e você não vai pecar. Se a tua mão te faz pecar, corta a mão fora. Claro, Jesus não está falando você cortar a sua mão e arrancar o seu olho. Né? Citando a mutilação. A mutilação humana, mas no aspecto espiritual, Jesus está falando, olha, se alguma coisa te faz pecar, se afasta dela. Ah, o meu trabalho me faz pecar, então sai do trabalho. Ora a Deus e fala, Deus, não dá, preciso sair. Se a tua roupa te faz pecar, então joga a roupa fora, compra outra roupa. O que Jesus está falando é isso, olha, se afasta daquilo que te faz pecar. Te afasta daquilo que pode te levar a pecar. Ah, eu sou muito bem, eu consigo viver uma vida boa durante a semana, mas quando chega sábado eu encontro uns amigos e aí eu me perco. Então se afasta dos amigos. Ah, mas são meus amigos, porque fica... Tá, mas o que você prefere? Você prefere os seus amigos e o adultério? Ou você prefere se afastar dos seus amigos e ficar com o seu marido? Sim, espiritualmente falando, Deus. Então se afasta dos amigos. Em Mateus capítulo 15, no versículo 19, Jesus ele deixa bem claro que tudo começa no coração. Todos os atos começam no coração. Primeiro você pensa, depois você comete. Então, se nós nos resguardarmos no coração, não vamos chegar a cometer eles. Se nós deixarmos que Deus entre no nosso coração, que o Espírito Santo reja, enfim, conduza. Se nós deixarmos que o Espírito Santo conduza os nossos sentimentos no coração, então a gente não vai chegar a pecar. Estão vendo como que é importante você ter uma vida próxima com Deus? Uma vida próxima com o Espírito Santo? É a velha analogia. Quanto mais distante de Deus eu estou, menos força e menos influência Ele tem sobre mim. Quanto menos força e influência Ele tem sobre mim, mais eu estou largado às minhas próprias concupiscências, aos meus próprios desejos, às minhas próprias intenções. E eu, como pecador, as minhas intenções, os meus desejos, as minhas concupiscências vão sempre me afastar mais de Deus. Sempre. Você, como homem, você na sua natureza, você nunca vai pensar em fazer algo bom. Nunca. Você sempre vai pensar em fazer algo ruim. Porque nós nascemos no pecado. Nós temos o pecado dentro de nós. Então, nós, naturalmente, entre escolher algo bom e algo ruim, o algo ruim vai ser sempre melhor. O algo ruim vai ser sempre mais bonito. O algo ruim vai ser sempre mais gostoso. O algo ruim vai ser sempre mais fácil, vai ser o mais prazeroso. O que faz nos escolhermos o algo bom? É a proximidade que nós temos de Deus e a influência que Deus tem sobre a minha vida. Ontem, eu estava explicando para o Daniel sobre gravidade. Tentando explicar para ele sobre gravidade. Né? E aí, enquanto eu explicava a ele sobre gravidade, eu pensei em falar sobre órbita terrestre. Olha, né? Eu pensei em explicar para o Daniel órbita terrestre. Chega a sair mais confuso do que era no início. Vamos lá. O que faz um objeto ficar em órbita terrestre? É a força da gravidade. Você tem que atingir uma velocidade tal, se não me engano, 22 mil km por hora,
com essa velocidade, você tem velocidade suficiente para se afastar, mas a gravidade da Terra puxa esse objeto de volta. E aí quando puxa, ele faz uma curva e vem de novo. E aí a gravidade, quando ele está quase saindo, puxa de novo e joga para cima. E você fica nessa brincadeira. É a órbita terrestre. O que faz o corpo celeste não ir embora, já que ele está viajando a 22 mil quilômetros? É a força de gravidade. Deus é a nossa força de gravidade. É Ele quem permite que a gente fique próximo dele para não ir embora para o espaço. Então o vento não conseguiria... Para não se perder. Entende? O vento não conseguiria levantar a gente. Vamos supor que dá um vento bem forte. O quê? Você está falando que, tipo assim, a gente não sobe por causa da gravidade, da nossa... Não, estou falando como você vai colocar um satélite em órbita, por exemplo, na Terra. Você tem que lançar ele a uma velocidade tal que ele consiga sair da atmosfera, mas que não seja rápido o suficiente para ele não se perder no espaço. Ah, sim. Ou seja, ele tem que ser rápido para sair da atmosfera, mas tem que ser devagar para ele não poder ir embora. E aí a força da gravidade faz com que ele fique girando ao redor da Terra. Entende? E aí eu estou fazendo uma analogia espiritual, nós com Deus. O que faz com que a gente não se perca no espaço e se afaste para sempre é a nossa proximidade com Deus. Deus é a nossa força de gravidade, Ele que fica nos atraindo. Então, quanto mais longe eu estou dele, mais perigo eu corro. Porque por mim mesmo, eu estou a 22 mil km por hora, eu vou me afastar. O pecado que está em mim faz com que eu me afaste. Então, quanto mais próximo eu estou de Deus, mais a influência de Deus está sobre a minha vida, mais eu consigo fazer escolhas boas e ruins e ficar mais próximo dele. Entendem isso? Ficou claro? Consegui explicar para vocês gravidade? Diego, Fala. no versículo 20 de Mateus 15, aqui ele fala, são essas coisas que contaminam o homem. Foi o que você leu no 19, né? Uhum. Contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Aí você tem que ler o versículo, capítulo 15 e você entendeu o porquê. Isso está dentro de um contexto dentro de de um usos e contexto. costumes. Isso. É o uso e costumes. Era o uso e costumes daquela época. Aí você precisa ler o capítulo 15. Aí você vai entender isso. Então, Jesus ele deixa bem claro que tudo começa no coração. Não importa o pecado, não importa o ato. Ele nunca vai ser um ato isolado. E aí a irmã Maria deu um exemplo justamente da justiça atual, da justiça do mundo, sobre a premeditação. Se você matar uma pessoa, tem um caso clássico, você chega na sua casa, tem a sua esposa está com outro na cama, você vai e mata o cara, você é absolvido, premeditado. Não foi premeditado, foi uma coisa na hora ali e tal, aconteceu. Alguém chega para te assaltar, você comete uma coisa, um crime, por mais absurdo que ele seja, sem ser premeditado, tem grande chance de você ser absolvido, você responder em liberdade, enfim, justiça. Mas se é algo que fica comprovado que você premeditou, você foi lá, você comprou a arma, você estudou o passo a passo do cara, você estudou a agenda e tal, e você premeditou o crime, aí não tem como. A mesma coisa com o pecado. Na maioria das vezes, os pecados eles são premeditados, né, cometidos. O adultério e o divórcio, principalmente. Sobre a indissolubilidade do casamento. Terceiro tópico. Tá, Diego, eu entendi adultério, eu entendi divórcio, eu entendi que a relação de casamento é uma relação, espiritualmente falando, é a mesma relação que eu tenho com Deus e tal. Mas, e sobre o divórcio? Em que situações a Bíblia ela favorece o divórcio? Antes da gente falar sobre isso, vou voltar porque eu falei no início da aula. A Bíblia, ela é muito clara. Nós é que tornamos ela turva. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Então vamos lá. Na perspectiva bíblica, o que é o casamento? Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vamos voltar lá para Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a.
E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus tinha criado ali homem e mulher. E aí depois no capítulo 2, versículo 24, Deus diz: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Ou seja, Deus ele institui o casamento, e ele fala, olha, casamento, um homem larga o seu pai e a sua mãe, se junta à sua mulher e se transforma em uma carne. Se transformou em uma carne, você consegue separar essa uma carne? Não. Por quê? Porque o casamento ele foi criado para ele ser indissolúvel. E ele é indissolúvel. Eu lembro como se fosse hoje, uma vez minha mãe, namoro e tal, minha mãe fez uma experiência comigo. Ela pegou uma folha branca, passou cola na folha, e pegou uma folha, acho que verde ou azul na época, não lembro, e passou cola nessa outra folha. Colou as duas. Depois estava bem colada, ela separou as duas. Ficou branco no verde e verde no branco. Quando você cola, é um casamento. Agora é uma folha só. De um lado é branca, de outro é verde. Cada um com a sua propriedade, mas uma folha. Se você separar, vai ficar alguma coisa de uma na outra, de outra na outra. Ou seja, o casamento, ele é indissolúvel. Ah, mas, olha só, não tem mais. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Ah, Diego, mas nós vivemos... Olha só, Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Uma só carne. Ah, mas o mundo... Meu irmão, olha só. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Larga o pai e a mãe, se junta e é uma só carne. O casamento na Bíblia é assim. Não importa Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, não importa. Na Bíblia, o casamento é assim. 4.000, 3.000, 2.000, 1.000 antes de Cristo, 1.000 depois de Cristo, 1.500, Idade Média, mundo moderno, geração Y, Z, A, B, X. Olha só, o casamento é assim. Seja ele indissolúvel, seja ele apegar-se-á, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher. É homem com mulher para sempre. Casamento não é homem com homem, casamento não é mulher com mulher. Casamento é homem com mulher para sempre. Entenderam isso? Vou falar igual eu falo para o Daniel aqui. Entendeu isso? É isso. A Bíblia é muito simples. A Bíblia é muito clara. Qualquer coisa fora disso não é casamento. Pelo menos não aos olhos de Deus. Isso nós servimos a Deus, o que importa é o que acontece aos olhos de Deus. Você quer falar uma coisa? Sim, eu iria falar que às vezes as pessoas não entendem que o casamento está tão assim, algo tão, não complexo, mas algo assim tão forte, porque tem a questão dos corpos. Quando a pessoa se casa, ela está fazendo corpos com a outra pessoa. Então, tipo assim, se você casou com a sua esposa, está traindo ela, você está fazendo corpos com uma outra pessoa, um outro ligamento. Cuidado com isso, tá? Porque existe muito uma questão, nesse ensinamento de quando você casa, você tem uma relação sexual com outra pessoa, você está fazendo corpos, tem uma questão mística aí que não é bíblica. Assim, até estudos comprovam hoje em dia mas você fica com estudo da outra pessoa, mas assim, na Bíblia também fala, quando um homem morria na época, não sei agora, não me lembro muito bem, e Deus ele falava, pega um parente para se unir com a pessoa, porque ele vai levantar descendentes daquela pessoa. E estudos comprovam que o DNA, né, fica no corpo da pessoa. Até de animais, é algo assim que eu fiquei, meu Deus do céu, o DNA, quando a pessoa está fazendo, né, quando a pessoa, e ela tem, como eu posso dizer, gente, corpo, quando você faz a ligação do corpo com a pessoa, meio que vai partes dela para outra. Isso muda até o DNA da pessoa. Cuidado com isso. Eu acredito muito nisso. Tipo, Mas toma cuidado e ora em relação a isso, porque, veja bem, sexo com outra pessoa é sexo com outra pessoa.
Não é, porque agora eu estou unido. Porque eu já ouvi pessoas falando assim, não, porque eu sofro hoje porque eu tive uma relação sexual com uma pessoa há 3 anos atrás, e aí quando eu tive essa relação sexual com essa pessoa, os nossos corpos ficaram unidos para sempre, e agora eu tenho o DNA dessa pessoa. Não, olha só, veja bem, você transou 3, 4 anos atrás com uma pessoa, ela não escuta, ela não sabe o que dizer. Isadora não, então pode falar. Olha só, aconteceu, foi um pecado, pronto, acabou. Não tem essa história de que, porque a ligação, tá DNA, e aí agora eu estou preso a essa pessoa para sempre. Não, olha só, acabou. Um caso, transou, teve sexo, relação sexual com uma pessoa, pronto, acabou. Mas a ciência explica, veja bem, você tem que escolher se você quer ficar do lado da ciência ou do lado de Deus. Não, tem vezes que a ciência explica a Bíblia. Sim. Tem vezes que a Bíblia explica a ciência. Tem vezes que nenhum dos dois explica ninguém. E aí você tem que escolher um lado. Então, assim, toma cuidado com isso. Existe a questão científica, claro, fica. Quando você tem relação sexual com uma pessoa, o meu DNA fica na mulher com quem eu tive relação sexual. Se alguma coisa vai surgir daí, aí é ciência. DNA, mas espiritualmente falando, não existe isso. Então, eu estou batendo muito nessa tecla porque, assim, eu conheço casos de pessoas que sofrem por isso. Eu conheço casos de pessoas que têm problemas no casamento, ou que tiveram problemas no casamento, e atribuem os problemas no casamento à relação sexual que teve com pessoas quando era, jovem, há 30 anos atrás. Porque eu tive uma relação sexual e aí ficou, e aí agora, por isso, 30 anos depois, eu tenho um problema no meu casamento com a pessoa que, não, olha só, tem nada a ver. Tem nada a ver. Você pode ter problemas, não porque teve essa troca de DNA, de material genético e tal, e ficou ligado para sempre. Não por causa disso, mas sim porque você cometeu um pecado e todo pecado tem consequência. O sentimento, né? Ou o sentimento. Foi o que eu falei, quando você junta as folhas, quando você separa, vai ficar a parte numa. Então, se eu fui uma pessoa que a minha juventude, minha juventude, 36 anos, minha juventude, como se fosse, né? Que quando eu era adolescente lá, eu namorei pra caramba, eu peguei todo mundo, eu fiz e aconteci e tal, não sei o que, e depois eu decidi, né, servir a Deus e casar, toda essa minha experiência, eu vou levar isso pro meu casamento de alguma forma ou de outra. Isso vai influenciar o meu casamento. Por isso que a gente fala, né, não namora, não transa antes do casamento e tal, porque tudo isso vai pro seu casamento sem dúvida nenhuma. Mas não que as relações sexuais que eu tive me deixaram ligado com aquelas pessoas de alguma forma. Não, isso não existe. Toma cuidado com isso. Eu sei que tem um lado científico e eu sou uma pessoa muito científica, muito racional, eu gosto disso. Mas tem momentos que você tem que separar ali o científico. É igual a ideologia de gênero. Não, porque a criança nasce, aí não sei o que, a criança pode se identificar com... A ciência explica ideologia de gênero. Se você conversar com um cientista comportamental, você conversar com um antropólogo, ele vai te explicar e vai te provar por A mais B que uma criança, independente se ela nasceu com sexo masculino ou com sexo feminino, numa certa idade ela pode se assumir com um gênero diferente. Ela vai te explicar isso, a pessoa. Mas Deus fala que é o homem com a mulher. Então toma muito cuidado com isso, sério. Desculpa, fazer o negócio parecer muito grande assim, mas toma muito cuidado, porque eu conheço casos de pessoas que têm problemas em relação a isso. Mas eu já vi mas isso foi quando a mulher engravida, né? Grávida, diz que, eu não vou saber te explicar muito bem, mas diz que pode, a ligação é tão grande que o sangue parece que muda conforme é o da criança, que pode haver uma mudança do sangue da mãe, entendeu? Pode mudar o tipo sanguíneo. Eu fiquei impressionada. Eu acho que aí sim, né? Pode haver uma mudança. Não, eu também já vi isso. Uma mudança biológica, você pode... Acho que a criança tem característica do parceiro antigo. Entendeu? Sim, vai ter, porque o meu filho, ele faz coisas hoje em dia que a gente fala, a gente brinca na casa, não sei DNA, meu filho, o Daniel... Que a criança pode mudar, como fala, o bebê pode mudar a mãe. A mãe. Sim, geneticamente sim, mas essa mudança não significa que você está atrelado
atrelada ao seu parceiro não é o eterno, entendeu? Isso não significa isso, tá? Geneticamente, sim, você pode ter isso porque a genética ela te prova isso. Mas essa mudança genética não significa de forma nenhuma que você está eternamente aprisionado ou sabe? Tipo, não existe isso. Essas mudanças que acontecem fisicamente, elas não sobrepõem aquilo que Deus disse que vai acontecer, o que é de verdade. Né? Deus disse e é isso que vai acontecer. É igual que entra uma pessoa aqui que traz uma energia negativa. Não só, não tem energia negativa e energia positiva. Tem demônio. Entendeu? Não, isso sim, mas sei lá. Toma cuidado com isso, sério. Toma cuidado, ora, lê a Bíblia, porque eu, de novo, conheço pessoas que têm problema em relação a isso. Por causa disso. E pessoas assim, pessoas sérias, sabe? Pessoas que estudam a Bíblia, pessoas que crente, que tem problema por causa disso. E assim, não tem base bíblica nenhuma para você pensar isso. Eu acredito assim, na libertação, obviamente o sangue de Jesus tem todo o poder, quando a pessoa faz tipo assim, uma quebra de aliança, uma oração, onde que o pastor, né, ora quebrando essa ligação que teve. Eu acredito nisso. No entanto, quando a pessoa assim fez essa oração, ela está livre. Mas enquanto Mas não... quebrando que ligação? Essa ligação de corpos. Não existe ligação de corpos. Não tem. O que existe é o desejo sexual. Você não está preso a ninguém. Olha só, eu tive uma relação sexual com uma parceira há 20 anos atrás, que foi muito bom, que gostou muito, que eu gostei muito, que eu quero aquilo pra mim. Não tem ligação de corpos. Tem o desejo sexual, tem a minha promiscuidade sexual. É sentimento. O meu sentimento. Não tem que quebrar uma ligação entre eu e a minha parceira. Eu que tenho que deixar o Espírito Santo morar dentro de mim para tirar essa promiscuidade, esse desejo sexual que eu tenho por outra pessoa. Mas não que existe. Quer ver? Vamos botar um exemplo. Vamos supor que há 20 anos atrás eu tinha uma relação sexual com uma namorada que era loira. E aí eu casei com uma morena. E porque existe uma relação. E toda vez que eu vejo uma loura agora, eu fico porque tem essa relação de corpos. Nossa, não tem relação de corpos. Eu gosto de loura, eu gosto de morena. Não, mas também não era assim, que tipo, desse jeito que eu tava falando, sobre. No seu caso, você tá falando de rosto, né? De gosto. Você pode. Não de gosto. Tem gente que leva para o lado. Não, porque eu tenho essa relação de corpos, a ligação. Não tem ligação. Não existe isso. Não existe isso, sério, não existe É isso. porque assim, eu já vi base bíblica, só que agora eu não tenho essa base bíblica pra te Então, falar. traz a base bíblica que a Quero gente. ver a base bíblica. Então traz a base bíblica. Tá bom, pode Procura e traz que a gente vai em cima dela. Tá? Então, casamento na perspectiva bíblica. As horas já estão passadas, a gente vai ser bem. Vamos tentar ser bem direto. O casamento, ele é para sempre. Em que situações que a Bíblia dá base para o divórcio? Primeira situação, prostituição. Eu casei com minha esposa, a minha esposa me traiu. A Bíblia, nessa situação, embora a orientação seja do perdão, a Bíblia me guarda o direito de falar, não quero perdoar, ou eu perdoo, mas não consigo ficar junto, porque esse perdão, esse adultério, junto com o perdão, vai gerar um trauma, vai gerar uma cicatriz. Eu posso não estar disposto a querer enfrentar isso, então eu perdoo, mas eu não quero continuar casado. E aí eu posso casar de novo. É o primeiro caso. O segundo caso de casamento, de divórcio, é a morte. Óbvio, quando você morre, você tem que se divorciar. E aí você pode casar de novo. Viuvez, né? O terceiro caso de divórcio aprovado, vamos dizer assim, na Bíblia, é se eu fui largado pela minha esposa por causa do nome de Deus. E aí a gente tem que ir mais a fundo. O que significa isso? Estou casado, me converti. A gente não era convertido quando a gente casou. Eu me converti e comecei a seguir a Deus. E aí ela chega para mim e fala assim, olha só, você escolhe. Ou você fica com Deus, ou você fica comigo. Aí eu escolho a Deus. E porque eu escolhi a Deus, ela decide se separar de mim. Eu posso casar de novo. Somente nesse caso. Por quê? Casamos. Me converti. Ela faz da minha vida um inferno porque eu sou da igreja.
mas ela não pede o divórcio. Paciência, né? Tu vai ter que sustentar. Ah, mas são as escolhas. Exatamente. Paciência. Muitas madrugadas de oração. Dobra o joelho e nada para Deus é impossível. Dobra o joelho para Deus salvar ela. Cara, mas você não tem noção, ela faz a minha vida do inferno. 25 horas, o dia tem 24, ela inferniza a minha vida 25 horas por dia. Biblicamente falando, eu não tenho base para me divorciar. Mas eu não aguento, quero me divorciar. Divorcie. Qual vai ser o impacto disso na minha vida? Vão ter consequências. Mas se ele ameaça. Hã? Mas se for ameaça. Como assim ameaçar? De morte. Vamos supor que diz o Guilherme fala, chama. Eu tenho que continuar. Meu Deus do céu! Nossa, que mórbido, né? Como é que você dorme ao Faca lado? no pescoço. Quase eu vi. Aí, a gente. Olha só, eu vou me separar. Não tem jeito. Quero me separar. Se separa. Só conta e risco. Você tem base bíblica para se separar? Não. Você quer se divorciar? Se divorcie. Vão haver consequências. Que consequências vão ser essas? Na Assembleia de Deus, por exemplo, teoricamente, se você é divorciado, você não pode ser pastor. Você não pode ser consagrado a pastor. Então, teoricamente, se eu me divorciar, o meu ministério vai ser prejudicado. Né? Consequências vão haver. Ah, a pergunta que todo mundo faz. Se eu me divorciar, eu vou para o inferno? Veja bem, ir para o céu ou para o inferno é uma questão muito mais complexa do que apenas se divorciar. Então, não acho que ninguém vá para o inferno porque se divorciou. As pessoas vão para o inferno por causa do coração, lembra do que Jesus falou? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ninguém vai para o inferno porque se divorciou. Ninguém vai para o inferno porque adulterou. Ninguém vai para o inferno porque matou. Vai para o inferno, ou não vai para o céu, por causa de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Entende? Então, olha só, não aguento, quero me separar, não gosto mais dela, ela ronca de noite, eu não consigo dormir, eu quero me separar. Tudo bem, se separa. Fisicamente, socialmente, vão haver consequências. Na igreja, vão haver consequências. Talvez você vai ser marcado como um divorciado para sempre. Vai ter alguém que vai olhar e falar, o cara é divorciado, não sei o quê. Você vai querer conhecer outra garota, aí você vai querer uma menina mais nova, porque é divorciado. Você vai carregar essa marca, entende? Mas, biblicamente falando, não tem base. Aí a gente volta lá porque eu falei no início da aula. Porque Abraão foi considerado amigo de Deus, foi amigo de Deus, mas ele teve 2 mulheres, ele teve um filho fora do casamento. Tá, mas isso não influenciou a amizade dele com Deus. Mas isso não significa que Deus aprovou o que ele fez. Aí eu volto lá para o relacionamento nosso com o nosso filho. Não é porque o nosso filho fez alguma coisa que a gente não aprova, que no final do dia, se ele vier me dar um beijo, eu vou falar, não quero teu beijo. Você vai aceitar o beijo dele. Estão entendendo o que eu estou falando? Base bíblica para o divórcio. Viuvez, morte. Qual o segundo? Se você não era convertido, converteu-se e a pessoa te abandonar. Se a pessoa me abandonar por causa do nome de Deus. Isso. E em caso de traição. Embora, no caso de traição, a ordenança bíblica não é o divórcio. Não é que a Bíblia fala assim, se você for traído, se divorcie e case de novo. Não, a Bíblia fala, se você for traído, perdoe e fique. Essa é a, né? Se você ensina que nós temos que perdoar a quem nos ofende, se alguém me ofendeu, ou seja, me traiu, teoricamente eu deveria perdoar essa pessoa e, né? Se ele continuar. Se ele continuar, aí você faz umas coisas, você tem a opção, entendeu? Tem outro lado também, você vai perdoar, aí fez de novo, aí você perdoa, aí fez de novo, aí chega uma hora que vai falar, peraí. Mas no caso, se a Virou pessoa bagunça. já não quiser perdoar de primeira, vê que tipo assim, é muito pra mim, não quero. Então, não querer perdoar não existe, porque você deve perdoar. Uma É, coisa é você perdoar, perdoar, outra coisa é você obviamente, perdoar mas, e tipo continuar. Conviver com aquela pessoa. Se você não quiser, a Bíblia nesse caso, a Bíblia te dá, você tem base bíblica para isso, entendeu? Você perdoa, porque a gente tem que separar
o ato de perdoar com o ato de continuar. Perdoar, você tem que perdoar porque você é cristão. De qualquer forma. Então você perdoa, mas olha só, te perdoo, beleza, mas ó, segue a tua vida, não quero mais. Você pode fazer de novo. A Bíblia te dá essa base. Somente nesses 3 casos. Ah, Diego, mas veja bem, eu conheço, não sei o quê. Se encontra nesses 3 casos? Então, se encontra, mas, olha só, esses 3 casos. Foi o que eu falei no início, a Bíblia é muito clara. Deus é muito claro, Ele é justo, Ele é limpo. Esses 3 casos. Não está dentro desses 3 casos, então está fora. Ah, mas e agora? Eu descobri que, sei lá, descobri que o meu pastor então está errado. Descobri que o meu irmão está errado. Descobri que eu estou errado. Tá bom. O que você vai fazer com isso? Você vai deixar que isso influencie a sua comunhão com o seu irmão? Você vai deixar que isso influencie a sua subordinação ao seu pastor? Você vai fazer com que isso acabe com o seu casamento? Aí tu vai separar de novo. Ah não, descobri que eu casei errado. Eu casei pela 2ª vez. E aí, agora eu vou fazer o quê? Tu vai separar de novo a 3ª vez? Não. Você entende, né? Senhor, entendi que cometi um pecado. Me perdoa. E bola pra frente. Foi o que eu falei na semana passada sobre o hábito que as pessoas têm de se juntar e não casar de fato. Ah, eu entendi que eu estou juntado, que eu não estou casado, e o casamento tem que haver um casamento perante Deus. Entendi isso? Bora só. Veja bem, tem que casar. Vamos casar, casou e bola pra frente. Entende? Isso não significa que uma pessoa vai perder a salvação. Significa que essa pessoa terá consequências. E aí, quando você olha para os casamentos, para os divórcios, você vê uma série de consequências. Tem gente que se divorcia, cada um pro seu lado e esquece o que aconteceu, viu amigos. Tem gente que se divorcia e vive no inferno. Quando tem filho, quando não tem filho, tem gente que fica marcada, tem gente que, enfim, você tem aí depende do contexto social que você vive, da família que você vive, com quem você casou, enfim, entende? Pra gente terminar, eu tenho que me separar porque a gente não se dá. Pensasse nisso antes. Eu tenho que me separar porque o meu marido, de novo, não estou apoiando feminicídio, não estou apoiando nada disso, mas meu marido me bate e eu vou me separar, porque você casou com ele. Veja bem, as perguntas elas têm sempre que buscar uma resposta e não dar uma explicação. Por que você casou com ele? Porque meu marido me humilha. Porque minha esposa faz não sei o quê. Por que você casou com ela? Mas ele vai mudando, né? E aí, se você olhar lá para trás, você vai ver que o seu pai falou para não casar, a minha mãe falou para não casar. Eu já bateu antes de casar. Entende? Insistiu em casar. Então, o teu problema não é você se separar agora que está apoiando o marido ou da mulher. O teu problema começou lá atrás. Você agora está enfrentando a consequência dos seus atos. Tá? E aí, eu vou me separar porque vou tirar o marido de baixo, porque senão, né? Diego agora apoia homem bater mulher. Mas vou me separar da minha mulher porque a mulher me bate. Ela quebra um cabo que passou na minha cabeça por dia, eu vou me separar dela. Mas por que eu casei com ela? O fato dela me bater hoje não muda o que está escrito que eu não posso me divorciar. Eu vou me divorciar e a minha consciência está limpa porque eu me divorciei porque a minha esposa me bate. Olha só, a consequência, o ato é o mesmo. O meu problema começou lá atrás. Isso não me dá, apanhar da minha esposa não me dá base ou legitimidade perante a Bíblia de me divorciar. Se eu me divorciar, eu estou tão errado quanto alguém que se divorcia da esposa porque ficou velha e quer uma nova vida. É a mesma coisa. Mas ela está colocando a vida em risco de uma pessoa. Assim, obviamente que isso é contra a Bíblia, mas Eu acho. Olha só, ela tem que biblicamente se é a mesma divorciar. coisa. Olha só, biblicamente é a mesma coisa. Sim, ela vai sofrer consequência, mas... Entende? A gente precisa entender que... Mas eu também acredito que, tipo assim, é que nem o que Jesus falou, não adianta dar, tem que ajudar também os necessitados. Esqueci como ele disse, não adianta só falar da palavra, você também tem que alimentar as pessoas que estão carentes, que precisam de alimento, porque não faz sentido uma pessoa falar de Jesus e ver pessoas necessitadas ali e não ajudar. Não faz sentido. Mas quando uma mulher está passando por uma situação tão difícil, tão delicada, falar assim, se você se separar, você vai pro inferno. Não, Obviamente, ninguém falou isso. Ninguém falou, até porque
como você disse, entre o certo e o errado, né? A gente não está falando disso, mas muitas mulheres ouvem isso. Sim. Muitas mulheres falam, não, você tem que ficar ali, e ela me quase morre. Mas eu não tô falando pra ficar. Não, mas assim, não O tô que eu tô falando, falando, o que eu tô falando é o seguinte, eu não tô falando pra ficar. O que eu tô falando é o seguinte, Ela pode sim. isso não qualifica ou encontra, isso não qualifica como, isso não encontra legitimidade bíblica. Sim. Mas, claro, se alguém chegar pra mim e falar assim, meu marido tá me batendo, a primeira coisa que eu falo é, tá, melhor endereço do cara que a gente vai bater nele, vamos brigar de homem pra homem, né? Mas depois que a ira que a gente viu na semana passada, a ira provocada, ela se acalma, não só, larga ele, claro, não vai ficar com o seu marido que te bate. Mas isso, de novo, isso tem que saber não separar o qualifica, que é Bíblia. Isso. Exatamente. Isso não dá legitimidade bíblica para se divorciar. Embora a orientação, óbvio, claro, se divorcia do cara, processo o cara, polícia do cara, entendeu? A gente tem que saber separar o que a gente deve fazer do que é... O que acontece neste mundo, O que acontece neste mas mundo... o que é espiritual. Isso, do que a Bíblia diz. O fato de um marido apanhar da esposa não legitimida ele biblicamente para se divorciar. Embora sim, ele tem que se divorciar. E se você for analisar, tem vários. Cara só, minha vida é um inferno. Eu vou me divorciar. Eu pago o preço que for. Tudo bem, se divorcie. E aí, se você for conversar com várias pessoas, a pessoa vai falar assim, olha só, como teu amigo, eu falo, cara, se divorcia, mano. Tu quer o quê? Vir pra casa? Como amigo, você fala, olha só, divorcia. Como filho, como pai, como irmão, seja lá como for. Fisicamente falando, você fala, ó, se divorcia. Mas se você perguntar para um professor de escola dominical, se você perguntar para um amigo Diego, eu vou falar só, divorcia. Mete pé e tal, a gente dá um jeito, beleza. Se você perguntar para o professor Diego, leva a tua cruz. Entende? A gente tem que sempre separar isso. O meu ponto é, a Bíblia é muito clara. O que acontece no mundo hoje, o que acontece nas igrejas hoje? As pessoas pegam a Bíblia e aí ela distorce a Bíblia para encontrar uma legitimidade para fundamentar a minha ação. Entende? Ah, mas eu estou sendo ameaçada de morte, não sei o que, a Bíblia diz, e blá blá blá, veja bem. Parece uma Matrix, né? Ele vai se desviando e tal, e vai conseguir. Não, olha só. Isso funciona na justiça mundana. Advogado faz isso o tempo inteiro. Mas a justiça divina não existe isso. Jesus é nosso advogado não para mudar as palavras, ou distorcer ou encontrar brechas na palavra de Deus para legitimar o nosso pecado. Jesus é nosso advogado para chegar diante de Deus e falar assim, Deus, ele pecou, mas eu morri por ele. Perdoa ele e joga o pecado para mim. Entende? Entendeu a diferença? Entendi. De maneira nenhuma. Tá apanhando, tá só, separa. Mas isso não dá legitimidade. Pra gente se encerrar. Chegou um irmão aqui que se separou da esposa porque a esposa ameaçou ele de morte. E aí ele se separou da esposa. Mas nós temos uma regra que pessoas divorciadas não podem utilizar o banheiro. Aí esse irmão chega e fala assim, olha só, mas eu me separei, me divorciei porque ela queria me matar. Eu não posso chegar e falar assim, tá, então você pode. Mas aí chega uma irmã que se separou do marido porque, sei lá, porque o marido bebia e ela não aguentava mais e ele separou. Não, você não pode. Ele pode porque ele foi ameaçado de morte. Aí você começa a abrir exceções. Aí você começa a abrir casos. E a julgar como se fosse Deus. E a julgar como se eu fosse Deus e eu falo, não, você pode, você não pode. Que é justamente quem fazia isso? Os fariseus. Então, olha só, não pode. Não pode, divorciado não pode usar o banheiro? Não pode. Não, eu estou apertado. Não interessa, lá fora. Mas eu divorciei. Não interessa. Não pode, não pode. Com Deus não pode, não pode. A gente tem que aprender isso. Ou é preto ou é branco. Ou é preto ou é branco, não é colorido. E aí, de novo, então quer dizer que isso vai fazer com que eu perca a minha salvação? Isso especificamente? Não. Mas o que vem após isso, ou o que vem antes disso, sim. Agora, consequências vai ser que enfrentar.
Fala, Lidiane. Quando você conhece, por exemplo, você conheceu uma pessoa, sabe que essa pessoa já foi casado, você não foi casado, foi lá, 20 anos atrás. Você conheceu essa pessoa, começou a namorar, decidiram casar. Casaram no civil, por exemplo, e eles decidiram casar. Esse casamento, ele é abençoado por Deus, assim, biblicamente, porque você não conhecia a pessoa. Mateus capítulo 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com uma repudiada, comete adultério. Ou seja, de novo, o que é certo é certo. Biblicamente, eu casei com uma pessoa que se divorciou há 50 anos atrás e não se divorciou por causa de um desses 3 motivos. Eu estou cometendo adultério junto com essa pessoa. Biblicamente é isso. A não ser quando a pessoa é ignorante, não entende nada da Bíblia, né? Nesse caso, porque hoje em dia o que eu mais ouço falar é assim, Deus escreve certo em linhas tortas. Deus escreve sempre certo com linha certa. Isso. Sim, mas eu vejo um monte de gente na igreja com esse álibi de tipo assim, ele era divorciado, mas Deus nos uniu, Deus tirou a mulher dele, porque ele sabia que tinha um propósito na minha vida, o que eu mais ouço. Deus vai separar um casamento por causa de outro. Não. É enviado de Deus. Como você fala? As pessoas estão falando presente de Deus. Não tem presente de Deus. Deus não dá presente de casamento pra ninguém. Não, mas o que mais ouve. Tem até Não no existe. Instagram. Foge. Você é meu marido. Corre. Não. Então, assim, para pergunta de Lidiane, biblicamente, está cometendo adultério. Biblicamente falando. Nós acabamos de ler aqui os 3 casos, biblicamente sim. Tem um problema eu fazer isso? Você vai arcar com a consequência. Nem você, desculpa. Nem você, nem a pessoa, ambas as partes, como é que se diz? Ambas as partes, ou seja, a pessoa não sabia que o futuro namorado ou namorada era casado. Foi casado há 25 anos, 30, 40, 50 igual. Atrás. Começaram a namorar, eu já fui casado há 25 anos atrás, eu casei quando eu tinha 18 de anos. novo, eu não saber, eu só ficar sabendo que a pessoa foi casada há 50 anos atrás, depois de 30 anos de casado, não invalida o fato de que o que é certo, o que é errado. Okay. O ponto é, e se eu casar com essa pessoa, então eu estou condenado para sempre no inferno? Não, você vai sofrer as consequências. Aí você casou com essa pessoa, aí depois de 30 anos que essa pessoa divorciou, aí, sei lá, o marido dessa pessoa volta da terra dos mortos e começa a infernizar a tua vida. Você casou com a pessoa, você quer fazer o quê? Mas assim, eu não entendi. A pessoa, no caso, ela omite? Ela ela não fala que foi casada? Não, a pessoa... Casei, separei, daqui a 20 anos eu conheço outra pessoa e caso com uma pessoa. E essa pessoa casou comigo, a pessoa não tem a mínima ideia que eu fui casado há 20 anos atrás. Mas isso é estranho, né? Porque você não conhece o passado da pessoa que você vai casar. Às vezes, assim, não é nem certo não, entendeu? É a primeira coisa que a pessoa deveria saber. Mas às vezes significou muito, enfim. Mas o que você Acho que esse é o ponto. O que você O vai que fazer importa a partir daquele momento? momento, entendeu? É claro, não, aconteceu isso com você? Não, separa, porque não pode, porque você está em adultério e tal. Não, claro que não. Não faça isso. Separar uma família não é... Solucionar. Não vai solucionar. Você não resolve um problema criando outro, entendeu? Claro que não, de maneira nenhuma. E essa pessoa, vamos dizer que... Aconteceu. Agora você tem o entendimento que aconteceu. E só, bola pra frente. E se essa pessoa é cristã, ela pode casar tanto no civil como na igreja evangélica ou não? Tem problema nenhum. De novo, a gente tem que ter em relação a divórcio, a gente tem que ter a consciência de que o que a Bíblia legitima e o que eu faço. E o que eu faço existem consequências. Que podem ser nulas, podem ser pequenas, podem ser médias, podem ser grandes. Um caso como esse, de novo, de maneira nenhuma, então eu vou separar do meu casamento atual porque ele casou, ela casou há 40 anos atrás. Não faça isso.
Porque você está criando um outro problema para resolver um outro problema que não tem solução. Veja bem, não tem solução. Ah, então eu me divorciei, eu estou fadado, destinado a ficar solteiro para sempre? Não, olha só, você quer casar, você casa. Agora, de novo, biblicamente você não tem base bíblica para casar. Mas se você quer casar, você casa. Se existir alguma consequência, você não pode chegar para Deus e falar: Deus, eu estou sofrendo essa consequência. Deus vai falar, é como se Deus falasse para você, mas você sabia que... Né? Entendeu? Uhum. Mas não tem... Mas nem por isso Deus vira costas, desde que a pessoa procure. Jamais, jamais. E esteja sempre aos Agora, pés você do pode Senhor. sofrer consequências. Como eu falei, se você... Aqui na igreja a gente tem uma regra de que divorciado não pode ir no banheiro, você não vai poder ir no banheiro. Assim, um exemplo bem justo, entendeu? Mas você pode enfrentar consequências. Eu conheço pessoas, homens, que são divorciados e que não são pastores porque são divorciados. E a convenção da igreja diz que divorciado não pode ser pastor. Vai sofrer. Vai, de novo, vai para o inferno? Não, de maneira nenhuma. Eu penso que isso já são outros 500. Porque eu não posso mais, não vou mais ouvir a pregação dele. Não, olha só, não tem nada a ver. É uma benção, maravilha. E ele pode tanto dar uma pregação de divórcio também. Claro, sem problema nenhum. Porque só, se fosse assim, ninguém poderia ensinar nada. Todo mundo está errado. Como que eu vou chegar aqui e falar, porque mentira é pecado? Quantas vezes eu já menti na minha vida e quantas vezes eu vou mentir ainda? Entende? Então, assim, de novo, criar um problema não resolve outro problema. Tá? Aconteceu? Aconteceu. Saiu do controle. Desde que você entenda duas coisas. Primeiro, não há legitimidade bíblica. E segundo, você vai ter que enfrentar as consequências. Você não pode se safar das consequências por causa de uma situação. Não tem mais, entendeu? O importante pra gente é, não tem mais. O que é certo, o que é errado. De novo, o erro não qualifica como, então não posso mais. Então, quer saber? Então eu vou largar Deus. Olha só, não larga porque é pior. Então eu vou largar a igreja, não quero mais saber. Olha só, não chuta o pau da barraca, porque a barraca vai cair em cima de você. Entendeu? Passou. É exatamente como você comete um pecado, um outro pecado qualquer. Você reconhece que você pecou, Deus, me perdoa, tenho consciência agora do que eu pequei, me perdoa, se já o fez, e bota pra frente, mano. Paciência. Segue a tua vida, entendeu? Então agora Deus não vai abençoar meu casamento, não, só Deus abençoa qualquer casamento. Quando a gente olha para, de novo, Abraão era amigo de Deus. Deus continuou abençoando Abraão mesmo depois que ele teve o filho com Agar. Ele teve o filho com Agar, depois ele teve Isaac, depois ele teve Jacó, que uma grande nação, virou um povo, entende? A bênção continuou, Deus não... então agora você não tem mais a minha bênção, Abraão. Não, continuou. Mas isso não livrou Abraão das consequências de ter um filho fora do casamento, que são vistas e conhecidas até hoje. São os árabes contra os judeus, entendeu?